Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Igreja Adventista Central de Natal. Aqui quem fala é o Juscelino e eu te dou as boas-vindas agora. O título da lição de hoje é O Juízo Investigativo, 10 de junho. O tema do juízo investigativo é um dos temas mais importantes do movimento adventista. A ideia de que Deus ele começou a analisar a vida do seu povo num determinado momento da história é uma necessidade da parte do céu. Como assim, Juscelino? Perceba bem, o grande conflito ele é o desdobrar de um problema iniciado no santuário, quando Satanás começou a questionar o governo de Deus e o caráter de sua santa vontade. A partir de então, nós temos o desdobrar do mal que chega até a terra, até Adão. Adão decide se unir à rebelião e as criaturas de Deus, tanto no céu quanto na terra, agora estão envoltas nesse grande conflito onde o caráter de Deus está em jogo. Então, diante desse cenário, Deus ele deseja que suas criaturas entendam quem Ele é e o que Ele sente por eles. E a história humana é um conjunto de acontecimentos afetados pelo pecado, em conjunto com ações de Deus, para trazer o povo de volta a um conhecimento de quem de fato Ele é e do seu amor. E isso é demonstrado de modo muito evidente na cruz. Um homem chamado Daniel, num lugar chamado Babilônia, recebe várias visões sobre um julgamento que Deus iria fazer. Que julgamento é esse? Perceba bem, todo o grande conflito tem como ideia, o caráter de Deus sendo exposto às suas criaturas. Deus poderia destruir todos os rebeldes e recriar todas as coisas de modo perfeito, mas não, Deus deseja esclarecer isso às suas criaturas. Então Deus ele vai registrando os pecados dos homens. E Deus vai fazendo um julgamento. Claro que Deus poderia julgar rapidamente, mas Deus decide que esses registros estejam disponíveis a todos os seres pensantes. E Deus ele vai fazendo essa atividade de modo real lá no céu, com cada pecador, com cada registro, porque esses registros ficarão disponíveis aos pecadores futuramente. Havia necessidade que Deus fizesse esse processo para que Ele pudesse esclarecer o destino eterno de cada pessoa no céu, para todos os anjos e futuramente para os salvos. Então o juízo precisaria acontecer, certo? Muitos dizem, não, Jesus Cristo julgou tudo na cruz. Não, Jesus Cristo ele morreu e pagou o preço dos nossos pecados. De certa maneira, ele recebeu a sanção penal das nossas transgressões. Houve um juízo ali, Deus moeu a Jesus Cristo. Mas o processo de análise das vidas dos homens não havia ocorrido de modo real. Então, isso precisava ocorrer em outro momento, o julgamento, onde no Antigo Testamento fala que as obras dos homens seriam analisadas, que cada um seria julgado. Toda essa necessidade de um juízo precisava acontecer. Interessante é que no livro de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8 principalmente, nós temos uma cena de juízo. Lá em Daniel 7 é dito que abriram-se os livros, uma visão. No capítulo 8, quando fala das ações do chifre pequeno, fala que depois de muito sofrimento, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. O juízo ele vem logo após o período de perseguição do chifre pequeno, o período em que os santos são oprimidos, depois de 1.260 dias. Então, queridos, o juízo aconteceria após 1798, segundo os estudiosos, E essa data do juízo, ela recebe fundamento com base na profecia de tempo maior, chamada de profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu não vou aqui me deter a analisar o fundamento, o evento de início e de término, mas eu quero te dizer uma coisa. Essa profecia é a profecia mais importante para nós que estamos vivendo no tempo do fim.
Você precisa se dedicar hoje a estudar a lição de modo profundo. Eu não vou conseguir resumir isso aqui em 5 minutos. Se há alguma coisa que eu posso dizer hoje, é que você foque em entender Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, para que você entenda de que modo Deus ele atua em favor do seu povo nos dias atuais. Nós temos um sumo sacerdote e nosso favor no céu. Existe um julgamento em andamento. E esse julgamento é em nosso favor. E é urgente que olhemos para o santuário para percebermos um Deus que não está de férias, mas está planejando, executando seus planos e logo logo irá voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe e até mais. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.